Caríssimos irmãos e irmãs, boa tarde, salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei. Hoje eu estou aqui de volta, depois de tanto tempo sem fazer nenhuma gravação ou transmissão. Eu tinha iniciado esse projeto para poder manifestar um pouquinho do meu pequeno amor por Deus, ajudar a muitos a poderem amar a Deus também, e amarem assim a Santíssima Virgem e a Santa Igreja Católica. E tinha começado esse projeto, mas devido a tantas correrias e a tantos acontecimentos pessoais na nossa vida, e há momentos assim que a gente precisa parar para se encontrar e ver se é realmente isso que Deus quer de nós, se é realmente isso que nós queremos corresponder a Deus. Então eu agora estou tentando voltar de novo com esse projeto, que é o projeto da criação da comunidade católica, família e santidade. Juntamente com a minha esposa e toda a nossa família, é um pedido, considero um pedido de Nosso Senhor e Nossa Senhora, para que a gente possa nos tornar santos. E esse é o nosso desejo de todo o coração, a santidade. Então você que vai nos acompanhar, você que vai assistir, eu peço a você que se inscreva no nosso canal, nos acompanhe também pelo TikTok, pelo Instagram, e também aqui no canal do YouTube. Você se inscreva para que a gente possa começar uma nova caminhada juntos. Tantos e tantos seguem esse caminho, graças a Deus, por meio da evangelização, o caminho por meio da internet e tal. E eu desejo também poder contribuir um pouquinho com aquilo que eu trago dentro do meu coração para todos vocês. Então agradeço desde já, peço a você que nos acompanhe, se inscreva, me perdoe alguma coisa aqui, outra coisa ali, eu sou novo nisso, estou aprendendo e quero poder aprender e me tornar um dia um grande evangelizador por meio da internet também. Não me considero orgulhoso ao falar que quero me tornar um grande evangelizador, não. Grande evangelizador no sentido de poder colaborar também, que esse é um sonho meu, particular, mas poder colaborar também, junto com tantos, colaborar também no plano de Deus e de Nossa Senhora, para a minha vida e para a sua vida. É somente o que eu quero, Essa primeira transmissão de hoje, você vai poder nos acompanhar pelo YouTube, o vídeo completo. A minha esposa, que ela é responsável pelas edições e tudo mais, ela vai estar colocando alguns traços no Instagram e alguns traços no TikTok. Vamos começar com essas plataformas, que hoje são as mais usadas, e a gente quer poder expandir o máximo que Deus nos permitir. Quando vocês, no final desse vídeo, eu vou estar gravando também um outro vídeo pequeno, curto, convidando vocês a se inscreverem nos nossos canais e a nos seguirem e a nos acompanharem também, e assim a gente deseja poder estar todos os dias, alguns momentos durante o dia, estar lançando alguns vídeos sobre algumas questões, algumas orações, alguns acontecimentos e tal, para ajudar a todos aqueles que possam olhar com bons olhos aos nossos exemplos, assim como nós também, a nos aproximar todos de Deus. Nesse vídeo de hoje, nesse primeiro vídeo, vou considerar assim, apesar de já ter alguns vídeos no canal do YouTube, eu estou vendo que meu celular ele tem um problemazinho, estou tentando passar o canal do YouTube para o celular da minha esposa, para que eu comece a usar o celular dela, que é melhor. E eu estou com alguns problemas, talvez eu acredite que tenha que criar um novo canal no YouTube. Então aqueles que forem inscritos, eu tenho 12 inscritos no meu canal no YouTube. Eu quero ver se eu consigo gravar um vídeo pedindo para que essas pessoas passem para esse novo canal, essa nova plataforma. E assim a gente possa se juntar. São 12, estamos começando ainda tão pequenininho, mas a gente espera crescer com a ajuda de Deus e a bondade daqueles que se deixam tocar por Nosso Senhor. Aqui a gente não quer nada
de diferente nem nada de novo, vamos dizer assim. Apenas queremos também, como aquela historinha, aquele contozinho antigo, né, como o beija-flor, pegar as gotinhas de água em meio a tantos elefantes para poder molhar um pouquinho o chão que está seco. Né? Da mesma forma, somos nós para nosso Senhor. Nesse primeiro vídeo de hoje, hoje é um domingo, né? Você que vai nos acompanhar, não sei que dia, mas hoje é domingo, dia 4 de fevereiro, e eu acordei com uma vontade muito grande de retornar a gravar. Estava com um pouco de medo, com um pouco de receio, com tantas coisas e com tantos problemas e coisas pessoais, espirituais. Mas aí hoje eu acordei com vontade de gravar um vídeo, né? Eu estava rodando pela rua porque eu estou vendendo algumas mercadorias pela rua, e eu com essa vontade imensa de voltar para casa para poder gravar vídeo e tal, não tinha ideia absolutamente nenhuma do que gravar e do que falar. Cheguei em casa, comentei com a minha esposa e ela me deu a ideia de falar um pouquinho sobre o carnaval e sobre as festividades do carnaval. A gente conversa sempre aqui em casa e em família e tal, e eu decidi compartilhar um pouquinho dessa conversa com vocês, com aqueles que vão nos acompanhar. Não é nada para levantar polêmica, nem não desejo nada disso de verdade. De verdade não quero nada disso. Apenas aqui dar uma opinião de um leigo, totalmente leigo, né? Alguém que está começando agora do zero mesmo. Imagine alguém que está começando do zero em todos os sentidos, eu, né? Eu e minha família estamos começando do zero em todos os sentidos. E eu queria poder dar minha opinião. Alicerçado naquilo que eu aprendi da Santa Igreja Católica, aquilo que eu aprendi de Nosso Senhor e de Nossa Senhora. É uma opinião minha, mas eu aprendi, posso dizer assim, né? Eu aprendi de Nosso Senhor e de Nossa Senhora, dos ensinamentos, daquilo que Ele nos ensinam, daquilo que Deus nos ensinou, daquilo que Deus nos mostrou por meio da sua Santa Igreja, e que hoje está muito esquecido. Né? Estamos vivendo aqui o século 21, né? O ano 2024, e aí, infelizmente a gente vê as coisas se repetindo todos os anos, as coisas acontecendo. São poucos aqueles que você ainda consegue achar, você que é católico de verdade, ainda consegue achar um ou outro que consegue falar alguma coisa, né? Mas é tão abafado, né? Principalmente pelos cristãos, né? É tão abafado essas coisas, e Nosso Senhor continua se magoando, Nosso Senhor continua sendo ferido por causa de tantas coisas e por causa de tantos acontecimentos. Eu estou aqui com, para se dizer, os alicerces principais da nossa fé, da fé católica, da fé cristã, que é a Sagrada Escritura, né? E o Catecismo da Igreja Católica. É um livro, o catecismo que eu tenho é muito grande, você encontra catecismos pequenos e etc. Né? Estou aqui alicerçado sobre a doutrina, né, e sobre a revelação. E como eu estava falando, né, cheguei em casa com esse desejo e tal, e aí a minha esposa pegou e comentou comigo: olha, João, fale um pouquinho sobre aquilo que a gente sempre conversa em relação, principalmente às festas que vão acontecer agora, próxima semana, né, se você ver depois as festas que aconteceram, né? E também a grande celebração, né, que é a celebração da Quaresma, da quarta-feira de cinzas, de forma especial. Não quero falar nada sobre a Semana Santa, porque ainda falta 40 dias, mais de 40 dias. Né? Então deixa isso mais para frente, se Deus me der a graça de continuar gravando. Né? Mas agora, de forma especial, sobre essas duas grandes passagens, vamos dizer assim, uma passagem entre o mundo e uma passagem entre a vida espiritual, a santidade. Duas grandes nuvens que se encontram e se chocam, né?
e que a gente precisa, vamos meditar um pouquinho, né? Precisamos meditar um pouquinho sobre esses acontecimentos. Só uma coisa, eu me chamo João Paulo, sou natural da cidade de Serrinha, na Bahia, né? Sou casado, tenho um filho, tenho minha esposa que está no outro cômodo da casa. Sou uma pessoa simples, não tenho nada para oferecer a ninguém. Estou começando agora, como vocês que acompanharam o começo desse vídeo viram, né? Estou começando agora e quero poder também ter essa oportunidade de poder começar a seguir um caminho que eu sempre fui muito apaixonado. Sempre vi outros pregadores, outras pessoas, né, pessoas leigas ou pessoas religiosas, sacerdotes, etc., fazendo suas transmissões, criando seus canais, evangelizando, fazendo isso, fazendo aquilo. E eu sempre tive esse desejo, só que sempre faltou a coragem. E agora Nosso Senhor com Nossa Senhora estão me guiando como uma criancinha que acabou de nascer e está aprendendo ainda as coisas. Então esse sou eu. Não sei de nada, ainda estou aprendendo muito. Estou precisando aprender muito. Então, quero poder começar aqui com vocês. Peço a vocês que se inscrevam nesse canal do YouTube. Né? O canal se chama Família e Santidade. Comunidade Católica Família e Santidade. Nesta comunidade que eu quero ofertar a Nosso Senhor e a Nossa Senhora. Né? Família Católica e Santidade. Também no TikTok, vocês que têm essa plataforma podem estar acompanhando nossos pequenos stories, nossos vídeos curtos, né? E também no nosso Instagram, todos Família e Santidade, tá bom? Então que Deus abençoe desde já, que Nossa Senhora os proteja e os cubra com seu manto imaculado. Aqui diante do quadro de Nosso Senhor Misericordioso, vamos rezar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus, queremos te oferecer essa primeira transmissão juntamente com Nossa Senhora, que a Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria e José, tome conta das nossas famílias, das nossas casas, nos abençoe e abençoe esse projeto, abençoe aqueles que vão nos assistir, aqueles que vão nos acompanhar, esteja conosco e nos guarde e nos ilumine e nos conceda a graça de poder entender o vosso amor, a vossa misericórdia, o vosso chamado para nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santos anjos da nossa guarda, nossa doce companhia, guardai nossas almas de noite e de dia. Amém. Bom, como eu estava falando, né, estamos aqui nos aproximando de tantos acontecimentos, né, de tantas festas, de tantas comemorações pelo mundo inteiro, né, pelo Brasil de forma especial, algumas regiões de forma especial, desse mundo inteiro, mas não sei o que está acontecendo lá fora em relação à festa nem a nada. Sei que no Brasil, nesse mês de fevereiro, né, acontece a grande festa do Carnaval. A festa do Carnaval, como muitos já conhecem, como muitos sabem, é a festa da carne. Mas por que a festa da carne? A festa da carne inspirada na festividade, né, exaltando assim, né, a carne humana, que é o que a gente vê, né, exaltando as concupiscências, exaltando tantas coisas, né, e fazendo com que o homem esteja no lugar, no topo de Deus. Né? O homem, o ser humano, ele nunca é tão idolatrado, né, na grande festa do Carnaval, como a gente vê, né? Nunca é idolatrado durante a vida quanto a gente vê nas festas de Carnaval. Né? A gente vê tantas pessoas dançando e comemorando e fazendo isso, fazendo aquilo, tantos acontecimentos, tanta coisa ruim, né? Então a festa do Carnaval, se fôssemos resumir, né? Se eu aqui estou
como leigo falando, mas se fosse resumir, diria isso: era a grande festa da idolatria humana, onde se coloca a carne do ser humano acima de Deus, acima de tudo. E a gente vê isso, os exemplos dos trios, dessas coisas, onde as pessoas ficam lá em cima e as outras pessoas ficam aqui embaixo, na parte de baixo, né, na parte inferior, olhando para quem está em cima, muitas vezes vendo partes íntimas e tantas outras coisas mais, né, das outras pessoas. E aquilo ali acontece em inúmeras bagunças e inúmeros acontecimentos ruins, que o fim principal, o principal foco, o principal objetivo é a idolatria da carne humana. A festa do carnaval, que acontece nesses próximos finais de semana, está acontecendo já e continua acontecendo aí não sei quantos dias, né? É uma festa que se estende, como eu falei logo no começo, se estende pelo Brasil, em algumas regiões específicas: Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro, o Recife, aquela região ali, Pará, etc. Né? E ali nós vemos, né, muita profanação, muita blasfêmia, muitos acontecimentos ruins. Claro, vai quem quer, né, participa quem quer, ninguém está proibindo ninguém a fazer nada, mas aqui eu quero falar, né, para você que, assim como eu, né, tentamos ter consciência do que é certo e do que é errado, estamos buscando fazer a vontade de Deus todos os dias e não gostamos desse tipo de coisa. Esse tipo de coisa só ofende a nosso Senhor, ofende a nós mesmos, né? Ofende aos outros. Quando eu me recordo, né, na seguinte situação, quando aconteceu, tem uma mensagem de Nossa Senhora, uma aparição de Nossa Senhora, eu não me recordo aqui agora, mas que ela disse na mensagem que enquanto muitos estivessem comemorando a festa do carnaval, né, o demônio entraria dentro na sede da igreja, né, e tentaria corromper, destruir, etc. Não me recordo agora assim, muito lembrei vagamente assim agora, não me recordo exatamente qual foi a mensagem, qual foi a aparição, né, e qual foi, para ser fiel ao texto, né, qual foi exatamente as palavras, mas resumindo, foi mais ou menos isso. Né? Então, Satanás, ele meio que investe nesse tipo de festa, nesse tipo de situações e acontecimentos, para que ele possa perverter aquilo que é sagrado, aquilo que é santo, aqui ainda na terra, e consiga destruir, chegar aos seus objetivos. Né? E o que é santo, o que se conserva santo e puro ainda aqui na terra? É a Santa Igreja, é a família, é a castidade, né? A vida santificada, a vida de oração, tudo isso. Né? E o demônio, ele anda procurando destruir essas coisas. E aí ele vai criando festas, vai chamando pessoas, colocando pessoas para divulgarem esse tipo de coisa, as grandes mídias, etc. E nós vemos aí a grande carnificina, né? Festa da carne, carnificina, que acontece nessas festas, nesses eventos assim espalhados pelo Brasil. O Brasil é chamado por Nossa Senhora de Terra de Santa Cruz, né? A Terra de Santa Cruz. O padre Vera Cruz, ele que foi um dos primeiros a chegarem no Brasil, junto com os portugueses, né? E ali o Brasil recebe o nome e o sobrenome dele, porque ele foi um dos primeiros evangelizadores, né, que saiu evangelizando os índios, saiu evangelizando os povos que viviam aqui. A gente vê algumas historiazinhas assim acolá, mas muitas delas é inventada. Então o Brasil, que é chamado de Terra de Santa Cruz, né, é um dos primeiros países, ou um dos grandes países, a atacarem a cruz de Nosso Senhor. Logo depois da festa do Carnaval, a igreja abre
a festa não, me desculpem, a igreja abre o tempo da quaresma, iniciando com a quarta-feira de cinza. E o carnaval continua ali. Né? O ser humano ele não respeita mais as coisas santas, ele não respeita mais as coisas de Deus. Né? Aí eu comentava recentemente aqui com a minha esposa, com a minha família, que chegaria o tempo de não existir mais quaresma, não existir mais Semana Santa, não existir mais quarta-feira de cinza. E a minha esposa ela falou um negócio bem interessante. Ela falou assim, mas já não existe mais mesmo. Né? Porque hoje existe nos poucos corações de poucos católicos, nos poucos corações de poucas pessoas de fé, né? Malmente na liturgia da Santa Igreja. Porque malmente como assim? Porque infelizmente, e aqui é um ponto que essa conversa minha de hoje quer chegar com todos vocês, é que existem muitos lugares católicos, aqui eu falo para católicos, existem muitos lugares católicos que andam criando festas chamadas Carnavais de Cristo, que anda criando festas chamado Carnaval também. Né? Aquilo que era para se combater acaba meio que se entrando dentro da própria igreja, se infiltrando dentro da própria igreja, e que deveria fazer com que os fiéis tivessem uma mentalidade, uma transformação de fé para combaterem aquilo ali, mostra que nós também podemos fazer um carnaval. É o carnaval de Cristo. É o carnaval da igreja. Olha, isso não existe de jeito nenhum. Nosso Senhor combateu e combate esse tipo de coisa. Combateu como? Basta a gente ver um pequeno exemplo lá, quando o nosso Senhor chegou no templo e viu os mercadores vendendo coisas dentro do templo, né? Vamos dizer, da Santa Igreja. Né? Ele pega um chicote e sai batendo todo mundo. Todo mundo conhece essa passagem. Ora, se Nosso Senhor quisesse criar alguma coisa, ele poderia criar a feira do templo, né? A feira de não sei o que lá. Então, aqui não é somente a questão do uso da palavra, que já é uma coisa erradíssima, usar a palavra carnaval de Cristo, gente, que coisa mais ridícula. Né? Mas aqui todo o contexto, as pessoas que estão saindo do mundo e que participaram disso, que todos nós somos pecadores, todos nós participamos desse tipo de coisa, aqueles que se converteram, que saíram do mundo e entraram dentro da igreja, elas saem do mundo, elas passam por uma experiência de conversão com Nosso Senhor, uma experiência profunda de amor, de conversão, de reconciliação com Nosso Senhor, entra dentro da igreja e de participar de um caminho diferente daquilo que elas viveram antes, para que elas nunca sintam um desejo, porque o nosso coração e a nossa mente, eles são movidos pelo desejo, muitas vezes o desejo ruim e o desejo santo. Mas o principal acontecimento das nossas vidas é o desejo. Né? E esse desejo ele age por meio da lembrança de tantos acontecimentos. É por isso que existe a questão da consciência, a consciência humana. A consciência humana ela gera no ser humano um sentido de lembrança. Aquela lembrança pode ser uma lembrança boa, e quando é uma lembrança boa eu quero viver algo bom para relembrar o bom que eu já vivi, mas também aquela lembrança pode ser uma lembrança ruim. De qualquer forma, ela vai ativar no ser humano, vamos dizer, como é que eu posso dizer, uma releitura, né, uma vontade de novo de viver aquilo que já viveu. Então, se você sai do mundo, uma pessoa, vamos dizer assim, uma pessoa que participou do carnaval, que participou de tantas coisas, que participou de festa, que participou disso, e que usou dessas festas, desses acontecimentos para manchar o seu corpo, para manchar a sua história, para fazer tanta coisa errada, chega na igreja, que deveria te dar um caminho de santidade, de perfeição, de harmonia, de amizade com Cristo, chega lá e encontra um banner, né, uma placa, ou seja lá o que for, dizendo: nesse próximo final de semana estaremos comemorando o Carnaval de Cristo.
E aí você chega e encontra as mesmas coisas, porém a diferença é que está dentro da igreja, infelizmente. Eu me recordo de uma pessoa aqui na minha cidade que chegou para mim uma vez e disse assim, eu perguntei para ela, vem cá, qual é o sentido de você participar dessas festas de carnaval de Cristo e etc. Isso dentro da igreja. E a pessoa chegou para mim e falou assim, acontece lá a mesma coisa, né? Acontecia lá a mesma coisa que acontecia quando eu estava fora. Aqui eu quero deixar bem claro uma coisa, a igreja não tem nada a ver com isso, a igreja católica, né? Jesus Cristo nosso Senhor, a celebração da missa, o Santíssimo Sacramento, as orações, que muitos eventos desses acontecem, muito lindo, né? Mas muitas vezes por detrás disso, por detrás que eu digo lá fora, né? Aqui dentro está tudo maravilhoso, mas o que está acontecendo lá fora é coisa totalmente diferente. Essa moça, ela me relatou que do lado de fora do local onde estava tendo esse estágio de Carnaval de Cristo, que o povo inventa, ela me relatou que ela estava se agarrando com 1, 2, 3 rapazes, né, que a cada momento ficava namorando com um, com outro, com um, com outro, e junto com ela outras pessoas, outros jovens faziam a mesma coisa. Então, tipo assim, você vê a pessoa que ela é convidada por Cristo, por Nosso Senhor, pela igreja, a sair do pecado, e tais comunidades, tais acontecimentos acabam levando a pessoa a viver a mesma coisa, só que dessa vez dentro da igreja, para manchar a igreja, para manchar a imagem de Nosso Senhor. Claro que não vão manchar nunca, porque ambos são imaculados, Nosso Senhor é imaculado, a igreja é imaculada, mas mancha aos olhos de todos os que estão em volta, suja aos olhos de todos aqueles que estão em volta. Né? Isso acaba acontecendo muita coisa ruim, muita coisa chata. Né? Como eu estava falando, eu estou aqui sobre o alicerce das Sagradas Escrituras, e quando estava preparando, né, pensando exatamente em como seria ou como falar, etc., né, eu me recordo da profecia de Elias, né, quando o Nosso Senhor mandou a profecia sobre Elias, e ele Acabe estava fazendo uma grande festa lá no castelo de Jerusalém, junto com a sua esposa Jezabel. Os dois estavam comemorando, né, dentro, e preste atenção, eles comemoravam dentro da cidade de Jerusalém, da cidade santa, uma festa mundana. É exatamente isso que a gente vê nesses últimos tempos, o carnaval mundano e muita gente querendo trazer o carnaval dentro da igreja. Então eles comemoravam, vamos dizer assim, eles comemoravam, né? Eles estavam fazendo uma festa, né? Uma festa lá, né? Então Deus, ele chama Elias, o seu profeta, e diz que vai suspender toda a chuva, toda a questão de orvalho, nenhum animal vai nascer, nada vai se multiplicar, nem prosperar, nem nada. E aquele povo seria terrivelmente castigado com a fome e com a seca, enquanto eles não se voltassem para Nosso Senhor. E Elias vai, né, se encontra com Acabe. Aqui está dizendo no livro 1 Reis, capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 24. Né? E aqui ele vai resumindo, né? Elias chega para Acabe e disse: pela vida do Senhor Deus de Israel, a quem sirvo, não haverá nestes anos orvalho nem chuva, senão quando eu disser. Então, Nosso Senhor, ele zela pela sua casa, ele zela pela sua família, ele zela pelos seus, né, pelas suas ovelhas.
Ele quer que todos se convertam, que todos saiam dessa vida e passem para uma vida nova. Só que ele não quer que você crie uma festa mundana ou traga uma festa mundana para dentro da igreja, no sentido de que eu preciso fazer isso para tirar quem está lá e trazer para cá. Porque tirando quem está lá e trazendo para cá nesse sentido, só vai transformar aqui em lá. Tirando as pessoas que estão participando de tais festas mundanas, porque participam porque quer mesmo. Ninguém é inocente, né? Todo mundo tem consciência. Então, ter que criar carnaval de Jesus, carnaval disso, carnaval daquilo e tal. E tantas grandes comunidades, tantos grandes eventos, né? Eu estou falando aqui de altas hierarquias dentro da igreja, de altas influências dentro da igreja católica, que ficam pegando e criando esse tipo de coisa. Parece um bando de gente que não sabe rezar, que não sabe seguir aquilo que é simples, fica querendo inventar, fica querendo criar isso, criar aquilo, né? Para trazer as pessoas para cá. E de certa forma acabam constrangendo, aqui não me referindo a uma questão aqui tipo, acabam constrangendo, acabam manchando aqueles e aquelas que querem verdadeiramente servir a nosso Senhor. Aqui eu não estou falando que a presença de um pecador que se converteu agora, entrou dentro da igreja, vá manchar, vá causar algum mal a quem está dentro da igreja há muitos anos. Isso seria erradíssimo, né? Seria aquilo que nosso Senhor falou em tantos evangelhos, sobre os primeiros serão os últimos e os últimos os primeiros. Não é nada disso. As pessoas todas têm direito de se converterem. Eu ainda estou em processo de conversão. Né? As pessoas todas têm direito de se converterem, sim, claro. Né? Todas têm que se converter, têm que amar a Jesus, amar a Nossa Senhora, tem que estar dentro da igreja. Agora, você querer fazer com que o mal se converta, ou se a igreja se adapte ao mal, isso é muito ruim e errado. E será cobrado por todos aqueles que estão fazendo esse tipo de coisa, será cobrado. Então você não pode participar desse tipo de coisa. Você não pode colaborar com esse tipo de coisa. Se deixar influenciar. Tem gente que se torna tão mundano e tão presente com essas coisas dentro da igreja, que quando você vai falar do carnaval do mundo, ou quando você vai falar de alguma coisa do mundo, aí essas pessoas doutrinadas a esse tipo de coisa dentro da igreja começam a lhe atacar, começam a vir para cima de você, começam a lhe esculhambar, começam a lhe chamar de direita extrema, começam a lhe chamar de tradicionalista radical, começam a falar tanta coisa com você, né? Porque aquilo que Nossa Senhora, que Nossa Senhora fala nas mensagens, aquilo que o catecismo da igreja nos ensina, aquilo que a própria revelação da Sagrada Escritura que Nosso Senhor nos fala, né? O relativismo do pecado é achar que tudo é normal, que tudo é bom, que o ruim é a sua radicalidade, é você que é muito radical e isso e aquilo. Quando você começa a participar desse tipo de evento dentro da Santa Igreja, quando você começa a colaborar, a proporcionar que esses eventos aconteçam, você está relativizando o pecado. E aí quando alguém chegar para você e falar sobre pecado, você vai dizer, isso não existe, você é xarope, né? Você não está batendo bem da cabeça, isso aí é radicalidade demais. E aí onde é que fica a vida santa? Onde é que ficam aqueles que querem realmente se converter e mudar de vida verdadeiramente, fazer uma experiência com Nosso Senhor, esquecerem de tudo aquilo que já passaram? Porque quando essas pessoas, quando nós que somos pecadores, passamos por muita coisa no nosso pecado, todo mundo sabe, a nossa alma fica manchada. E a única coisa que a gente quer como pecador é poder desmanchar, né? No sentido de tirar toda a mancha
da nossa alma e deixar a nossa alma limpinha para nosso Senhor. Isso é um processo de delicadeza, um processo de oração, um processo de silêncio, um processo de conversão, né? Porque nós queremos deixar a nossa alma limpa. É como se fosse chegar uma visita importante na sua casa está suja, e você descobre que existem algumas manchas no piso da sua casa que não vai sair a não ser que você lave, que você esfregue bem. Só que a pessoa já está chegando, a visita já está chegando na sua casa. Então você precisa ter ali o máximo de dedicação e tal. E quantas são as pessoas que querendo participar do tempo da quaresma que vai se iniciar logo ali depois do carnaval, na quarta-feira, que eu vou falar agora também, né? Quantas são as pessoas que querem participar bem, muitas vezes trazendo tantas manchas nas suas almas, e quando chegam na igreja, quando chegam no lugar de descanso, vinde a mim vós todos que estáis cansados, e eu vos aliviarei, tomai sobre vós meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Encontrarei descanso para as vossas vidas. Quando são as pessoas que querem isso, e quando chegam no momento da quaresma, no momento de viver exatamente esse descanso, esse repouso nos braços de nosso Senhor, acabam encontrando com festas de carnaval de Cristo, micareta de Cristo, isso de Cristo, aquilo lá. E o pior é que todos, que mesmo querendo ou não, somos obrigados a assistirem, a verem aquilo ali e não falar nada. Temos que ficar calado. No Catecismo da Igreja Católica, nós vimos, né, vários textos que falam sobre pecados, sobre situações, sobre a doutrina da Igreja Católica, né, e um trecho, na verdade, no parágrafo 2351, que ele vai falar sobre a castidade. Ele fala assim: a luxúria é um desejo desordenado ou um gozo desregrado do prazer venéreo. O prazer sexual é moralmente desordenado quando é buscado por si mesmo, isolado das finalidades de procriação e de união. É o que o Catecismo da Igreja Católica está querendo nos dizer. O que a Santa Igreja nos diz é que tais festas, tais acontecimentos, tais situações que nos levam à luxúria, que é o pecado contra a castidade, é o pecado contra a pureza, é o pecado da carne, a festa da carne, né? Foi a mesma festa que aconteceu lá com Acabe, que Acabe fez. É a mesma festa que a gente vê todos os anos, né? Essa busca por esse prazer é um pecado gravíssimo que isola a finalidade para a qual todo ser humano foi convidado a viver. Qual é a finalidade do ser humano? A finalidade do ser humano é amar de verdade, é amar na sua totalidade. E amando na sua totalidade, o ser humano conseguirá encontrar e se unir com Cristo verdadeiramente, nosso Senhor. É na sua totalidade que o ser humano conseguirá discernir a sua vocação. Muitos têm a vocação para o matrimônio, outros para o celibato, outros para o sacerdócio, a vida religiosa, etc. Só que todas essas festas, principalmente essas festas que a gente está vendo agora, né, nós vemos a grande idolatria, a cabeça do ser humano fica confusa, né, os sentimentos todos abusados, e aí o ser humano só quer buscar o seu prazer, acaba se deteriorando, e a gente já vê, né, a gente já sabe do resto dessa novela, do resto desse filme. Então, meus irmãos e minhas irmãs, vocês que estão nos acompanhando nesse exato momento, vocês que estão nos assistindo, pense antes de qualquer atitude,
em relação a participar, a assistir, né? A gente vê transmissões pela televisão. Eu já, na minha vida lá atrás, eu assistia muito, sou pecador também. Sou santo não, viu? Eu assisti muito, né? E eu me recordo, eu tinha cerca de 12 anos de idade. Hoje eu tenho 25 anos. Eu me recordo que eu assistia e minha mãe, ela não gostava de jeito nenhum. E eu assistia aquilo ali, né? Confesso para vocês uma coisa, eu assistia porque eu gostava de ver os carros, as alegorias, eu achava muito bonito. Principalmente quando tinha aquela questão daqueles leão, que o pessoal fazia uns leão, umas coisas assim. E eu gostava muito de assistir, gostava de ver aqueles robôs, aqueles leões se mexendo. E aí minha mãe, ela pegava, eu me recordo, isso aconteceu 2 vezes que eu assisti. As 2 únicas vezes que eu assisti aconteceu isso. A minha mãe chegou diante de um quadro de Jesus misericordioso, igual esse que vocês estão vendo aqui. Ela chegou e pediu: meu Jesus, não deixe que João assista esse tipo de coisa não. Se ele está assistindo, eu peço ao Senhor que queime a televisão. E não foi que nosso Senhor queimou a televisão mesmo? Na mesma hora, eu me recordo de ver ela exatamente como estou aqui, olhando para o quadro de Jesus misericordioso. E quando ela terminou de falar isso, a televisão apagou. E não teve conserto não, viu? Depois foi uma outra televisão, eu voltei a assistir, né? E aconteceu a mesma coisa. Ela foi lá, pediu a Nosso Senhor, e aí a televisão queimou. Graças a Deus isso aconteceu. E eu confesso para vocês que foi muito lindo para mim poder ver essa cena. Ver uma cena, ao mesmo tempo que eu pude aprender naquele momento ali, a ver o tamanho do poder de Nosso Senhor. Né? Eu vi também o tamanho de uma fé humana. Né? E Deus atendendo a fé humana. Coisas que eu era tão novo e estava aprendendo ainda. Então, meus irmãos, assistir. Nós vemos as blasfêmias que acontecem nesses lugares. Blasfemando contra Nosso Senhor, exaltando a Satanás. Brincando com a fé católica, com a fé cristã. Né? Tantas blasfêmias que acontecem. Tantas profanações que acontecem. E é triste, né, ver que muitos acabam chamando, né, a muitos, convidando a muitos, né, fazendo cartazes, espalhando panfletos e tantas outras coisas para que se participe de tais festas assim. Né? Eu vejo e imagino muita gente depois que não consegue fazer mais esses carnavais de Cristo e que não doutrinaram ninguém que o carnaval mundano é um carnaval errado. E aí a pessoa chegando e falando assim: olha, esse ano não teve o carnaval na igreja, a gente vai pro carnaval de Salvador, na Bahia. A gente vai pro carnaval de não sei aonde. Então, meus irmãos, se doutrine, se aprenda, né, a amar Nosso Senhor verdadeiramente. Nossa Senhora, em uma das suas aparições, ela diz assim, ela fala: o motivo do meu pranto, do meu pranto de mãe, são os meus filhos que, em tão grande número, vivem esquecidos de Deus, imersos nos prazeres da carne. Ela continua dizendo: corre sem nenhum cuidado em direção à sua perdição. Para muitos deles, as minhas lágrimas caem em vão e entre a sua indiferença. Está aqui a mensagem de Nossa Senhora, dizendo que ela está chorando, e o motivo do choro dela é que muitos ficam buscando somente as festas, os prazeres, e não estão nem aí, estão se lixando para o que Nossa Senhora está sentindo, está pensando, porque ela está chorando, não estão nem aí. Né? Você gosta de ver sua mãe chorando? Se sua mãe, aquela que lhe criou, que lhe gerou durante 9 meses e que lhe deu educação, que lhe criou, etc. Você gostaria de vê-la chorando?
Claro, hoje em dia muitos filhos estão desobedientes a seus pais, não estão nem para suas mães nem nada, mas aqueles filhos que amam verdadeiramente as suas mães, que vê o cuidado delas, que amam elas de verdade. Você gostaria de ver sua mãe chorando? Não gostaria. Agora, se você não gostaria de ver sua mãe chorando, imagine Nosso Senhor como se sente ao ver que Nossa Senhora está chorando por causa de nossos pecados. E você, se deparasse com a cena de Nossa Senhora olhando para você chorando, como é que você se sentiria? Nossa Senhora, ela chora com os nossos pecados, com a ofensa que fazemos ao seu Filho Jesus. Na quarta-feira, que é quarta-feira de cinzas, que iniciamos a quaresma, uma certa vez eu ouvi de uma certa pessoa que dizia assim: ainda bem que tem a quarta-feira de cinzas e a quaresma, porque a gente comemora o carnaval e depois a gente tem esse tempo para se limpar. Isso é uma blasfêmia contra Nosso Senhor. Porque alguém que tem esse tipo de mentalidade, que pensa esse tipo de coisa, eu vou me esbanjar porque depois eu vou me purificar e tal, essa pessoa está pecando automaticamente contra o Espírito Santo, e Nosso Senhor disse que o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. Um dos pecados contra o Espírito Santo é a presunção de se salvar sem merecimento. Então, se você brinca com a misericórdia de Deus, achando que você vai comemorar, vai fazer isso, vai fazer aquilo, e depois você vai ter a quaresma e a quarta-feira de cinzas para poder se purificar, você não vai se purificar não. Você vai continuar sujo. Meus irmãos? Então, vamos ter o cuidado de não ofender mais a Nosso Senhor e a Nossa Senhora, o cuidado de reparar os seus sofrimentos. Aqui trouxe para vocês uma passagem bíblica, um pouquinho do que ensina sobre o pecado da luxúria, a doutrina da Igreja Católica, e uma mensagem de Nossa Senhora falando um pouquinho do seu sofrimento, o motivo do seu pranto, do seu choro, que todos esses sofrimentos se resumem em um só, no meu e no seu pecado. E no pecado que cometemos, com a nossa própria carne, com a nossa própria vida. Então, meus irmãos, que nós possamos olhar para dentro de nós e reparar tudo isso. Que nós possamos, como fiéis católicos, não procurar trazer esse tipo de coisa para dentro da igreja. E se existe dentro da igreja esse tipo de coisa, não colaborar com elas. Como não colaborar? Muitas vezes nós somos tão pequenos que não temos vozes. Mas não colaborar como muitos que aplaudem, que ficam batendo palma. Não colaborar como muitos que não dão o ensinamento de que isso é errado. Não colaborar como muitos que participam ou que mandam os outros participarem. Muitas vezes, lembre-se do Evangelho, me repito mais uma vez, o Evangelho de Nosso Senhor, quando ele entra no templo com chicote e sai batendo nos mercadores. Muitas vezes, não só porque está dentro da igreja, é bom. Muitas vezes não é porque só está dentro da igreja é santo. Então, nós temos que seguir sempre esse caminho. O caminho do que nos ensina a Sagrada Escritura, o caminho do que nos ensina o Catecismo da Igreja Católica e o caminho que Nossa Senhora nos aponta por meio das suas mensagens. Eu me chamo João Paulo, estou com vocês aqui por mais essa transmissão. Agradeço a todos pela participação, por assistirem este vídeo. Peço a vocês que compartilhem, que deixem o seu like, que deixem o seu comentário, a sua opinião. Peço desculpas a todos vocês por algum momento errado, por alguma coisa errada. Estou tentando melhorar. E peço perdão a Nosso Senhor pelos meus pecados, pelos seus pecados, pelos pecados do mundo inteiro.
Que Deus nos abençoe, que Nossa Senhora nos proteja e que os nossos anjos da guarda nos guiem e nos iluminem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.